Olá, seja bem-vindo à aula de número 7 do nosso curso de Desenho Estratégico da plataforma Mais FMG. Na aula de hoje, nós finalizaremos a modelagem da escada, mostraremos também o processo de inserção de um rodapé, e esse rodapé vai ser inserido na escada. Mostraremos também o processo de configuração, das paredes e do piso do segundo pavimento. Terminamos aqui a modelagem da escada. Agora nós vamos finalizar, a configuração dessa escada e inserir os elementos do segundo pavimento. Vejam aqui que ele já colocou os guarda-corpos na escada, só que esse guarda-corpo do canto aqui não é o correto, porque na verdade aqui a gente utiliza só um corrimão, porque como tem parede, eu não preciso de guarda-corpo. Então eu vou selecionar ele aqui e vou modificar o tipo. Então, vou colocar aqui um guarda-corpo fixado, um corrimão fixado em parede. Pronto, ele já alterou lá, passou para um corrimão. E aqui, ele pôs aqui um guarda-corpo simples. Eu quero um guarda-corpo que tenha corrimão. Então, venho aqui e seleciono um guarda-corpo com corrimão. Pronto. E aí, ele já colocou a escada com guarda-corpo. Vejam aqui, por exemplo, que ele já colocou granito. Eu posso vir aqui está o bossel do granito, Eu vou sair dessa vista 3D, vou voltar para a vista aqui, vou passar um corte para vocês conseguirem visualizar os dados certinhos. Então, olha, vou passar um corte, associar o corte. A hora que eu olho aqui, aparece a escada. Então, veja aqui que o bossel está com 2 centímetros. O piso ficou com 25 e o espelho está com 18. Ok? Então, a escada já está configurada. A espessura aqui, a espessura do concreto, 10 centímetros. Bom. Então, a nossa escada ela está pronta. Então, essas linhas de referência que eu tinha feito aqui para a escada, eu vou apagar essas linhas. Vou fazer o seguinte, vou selecionar as paredes. Como é que eu faço? Se eu fizer selecionar dessa forma aqui, vai selecionar todos os elementos que estão aqui. Então, para separar só a parede, eu venho aqui em Filtro, posso colocar Verificar Nenhum e deixar só as paredes selecionadas. Vou clicar, dou OK. Bom, as paredes já estão selecionadas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar as paredes, parar de transferência. Depois eu vou colar alinhado com o nível 2. Pronto, se eu for lá no nível 2, as paredes já estão lá. Então, eu posso vir até no 3D e verificar isso. As paredes já estão lá, no entanto, não tem piso ainda, ok? Bom, então agora nós vamos desenhar o piso. Então, como o piso superior é uma laje, então eu vou utilizar um piso estrutural. Então, vou piso de arquitetura, coloco uma base para piso, base estrutural para piso. E aí a laje, normalmente, ela segue a mesma alinhamento da estrutura, que segue também a alvenaria. Então, vou pegar a ferramenta de retângulo aqui, vou selecionar essa borda aqui, o limite da alvenaria, e vou até chegar no limite da escada lá. Bom, depois feito isso aqui, aí está colocando aqui o piso com 2 centímetros abaixo, essa laje 2 centímetros abaixo. Eu não preciso deixar esse desnível, tá? Posso deixar ele no mesmo nível, tá? Porque para dar o acabamento exatamente igual da escada. Vou aplicar, dou OK. Aí pergunta se eu quero anexar as paredes. Então, o que acontece? Quando eu fiz as paredes de baixo,
eu fiz as paredes de cima, ele automaticamente ele une as paredes de baixo com as paredes de cima. A hora que eu crio a laje ela separa. Só que ela separa só a alvenaria, que o reboco ele é contínuo. Então, se eu falar que você quer que separe, ele vai separar o reboco. Então vai ficar uma faixinha ali entre as duas alvenarias, exatamente igual a espessura da laje. Se eu não falar que não quero, então ele vai deixar contínuo, conforme tem que ser. Ou não, então. Então, feito isso, posso vir aqui no 3D e verificar, então, agora o meu piso, né, com meu segundo andar com o piso já e a escada chegando nele lá, ok? Vou fechar. Agora eu vou organizar a questão das alvenarias aqui para esse piso. Então, para começar, aqui vai ser agora um quarto. Então essa parede aqui ela vai chegar até aqui. Para eu levar essa parede até aqui, tem dois comandos. Um deles é vir aqui em modificar e usar o extend, né? Que é o estender. Então eu quero a referência é essa e quero estender essa. É uma forma, tá? Vou desfazer aqui. E a outra forma é você selecionar aqui. Na hora que você seleciona, aparece duas bolinhas azuis aqui nas extremidades, dois círculos azuis na extremidade da parede. Então eu clico pego nesse círculo e levo ele até o eixo da outra parede. Então uma outra forma de fazer. Então esse espaço já ficou fechado. Aqui eu quero fazer um escritório. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parede passando aqui, depois eu vou fechar com ela aqui. Eu posso pegar essa parede aqui, utilizar o mesmo procedimento. Então, levar ela até a extremidade aqui. Pronto, já levei. E vou criar uma parede aqui. Então, eu vou pegar essa mesma parede aqui. Olha só, não preciso ir lá em parede arquitetônica de novo. Eu posso clicar na parede, mouse direito, peço para criar similar, ele vai criar uma parede similar a essa. Então, aí aqui no caso eu vou utilizar a face de acabamento externa, porque aí é o seguinte, eu estou desenhando pela face externa da parede, ó. Pronto. Aí aqui sobrou um pedacinho, então eu vou chegar aqui, na verdade eu posso vir aqui e usar esse comando aqui, que é o aparar, o trim. Então vem aqui, parar essa parede com essa. Pronto, ele fechou. Esse texto abaixo aqui é da escada, depois a gente mostra como é que utiliza isso. Então, fechei as paredes aqui. Aqui esse é um banheiro, alinhado com o de baixo. Essa laje aqui, ela não estende até aqui, porque aqui é a escada, então tem que deixar esse espaço aberto. Então, terminadas as alvenarias aqui do segundo pavimento. Nós vamos agora inserir um rodapé onde a escada apoia na parede aqui. Um rodapé em granito. Então, nós vamos na planta de piso 1 e nós vamos desenhar o rodapé que vai estar nessa posição aqui. Tá? Então, nós vamos desenhar ele embaixo, depois nós vamos editar a seção dele para que ele acompanhe a escada. Então nós vamos aqui em arquitetura, parede arquitetônica e nós vamos utilizar então um rodapé para molhado, tá? Nós vamos colocar aqui a face de acabamento dele externa e nós vamos colocar ele não conectado e com altura desconectada de 10 centímetros. Então, em princípio, vamos colocar aqui no piso 1, tá? Então, nós vamos começar a desenhar esse rodapé. Então, ele vai acompanhar a escada aqui, faceando o reboco. Então, até chegar aqui. Ele vai passar um pouco para lá, mas não tem problema. Depois nós vamos editar. Aqui também. Também. Então, desenhando no sentido horário. Então, ele vai ficar no lado certo. Rodapé. Então, nós vamos agora editar a seção desse rodapé. Nós vamos passar um corte nessa posição. Vamos virar o corte, acionar o corte, colocar
terreno aqui, então ocultar elementos EEH. Então, ocultar. E agora nós vamos editar, né, a seção desse rodapé. Então, duplo clique em cima, vai abrir a possibilidade de edição. Nós vamos apagar essas linhas que estão aqui, nós vamos desenhar então essas linhas. Então, nós vamos pegar aqui as linhas que acompanham aqui o granito. Então, nós vamos pegar aqui. Fizemos todas as linhas. Agora nós vamos aparar essas linhas. Terminamos de aparar. Agora nós vamos desenhar uma linha com offset para acompanhar. Então, como é um rodapé com 10 centímetros de altura, eu vou utilizar a ferramenta linha e vou colocar agora que é para desenhar com deslocamento de 10 centímetros. E vou desenhar exatamente em cima dessa primeira linha que eu fiz. Só que se eu colocar 10 centímetros, ele vai para frente, então vai ficar para o lado errado. Então, eu vou colocar menos 10 para que ele fique no lado correto. Então, agora sim, olha, já está acompanhando ali. Terminei aqui, vou dar ESC para sair e vou desenhar agora as linhas de fechamento. Terminei de desenhar então o meu granito. Agora nós vamos voltar lá na planta, excluir esse corte. E fazer o mesmo procedimento para as demais vistas. O perfil está desenhado. Tá? Então, o último trecho desenhado, eu confirmo. Terminamos aqui o rodapé, então. Se eu quiser visualizar melhor, posso apertar o Ctrl aqui. E nós vamos selecionar esses elementos. Vou lá na vista 3D. Vou girar aqui para que eu consiga visualizar melhor. Nós vamos isolar todos esses elementos aqui da escada. Tá? Vou isolar então esses elementos do ESC e aí eu consigo visualizar a escada com todo o rodapé que foi inserido. Da mesma forma, posso vir aqui no levantamento de materiais. Vejo aqui que as paredes que foram colocadas já foram contabilizadas nos seus quantitativos. Chapisco e emboço também, já na etapa de revestimentos. E aquele rodapé que eu acabei de inserir também já está aqui. Então, ele foi orçado aqui em metros lineares, na etapa de revestimentos, a um custo aqui de R$ 28,53. Então, já contabilizado o preço aqui. Em relação a pisos também, já foi contabilizado os materiais que eu incluí. Então, o concreto para as lajes. Então, lembrando aqui que a laje está na etapa de superestrutura. Então, se eu tiver feito um projeto estrutural e lá ter feito o projeto da laje lá e contabilizar o concreto para a laje lá, eu tenho que desconsiderar esse quantitativo aqui, né? Senão vai estar em duplicidade. Então, o contrapiso já está aqui na etapa de pavimentação e o piso também para lastro, também na etapa de pavimentação. Então, o quantitativo está aqui. E da mesma forma, se eu vier aqui no levantamento de material para escadas, o concreto armado para a escada, né, orçado aqui em metro cúbico, então já está aqui o custo por metro cúbico, né, concreto armado, na etapa de superestrutura e, da mesma forma também, se for contabilizado em projeto estrutural, então não pode ficar em duplicidade. E o granito, aqui também já é incluído aqui na etapa de revestimentos, né, em quantitativo em metros quadrados, e o custo por metro quadrado incluído aqui também.
Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.